Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve, descontraída. Estou aqui com o meu time de Síndicos 5 Estrelas, com a presença do Gustavo, nosso convidado aqui hoje. E hoje pensei num assunto aqui muito interessante. A gente se conversa, obviamente, fora do programa, né? E o Gustavo tem uma história muito legal sobre perseguição do síndico, né? É um assunto que está ficando cada vez mais frequente. Perseguição, agressão, ameaça, né? Morte, né? Morte, é uma coisa que a gente tem que falar, a gente tem que parar com isso. Mostrar que a gente não está contra o condomínio, pelo contrário, a gente faz tudo para que a coisa funcione bem. E se de repente não está satisfeito com o síndico, nós temos um contrato, nós somos prestadores de serviço, e falo por mim, mas acredito que seja a opinião de todos, a gente não quer estar onde não nos querem. Então é só uma questão de conversar, que não precisa nada além disso, né? Nós estamos vivendo um momento de muita intolerância, então achei importante a gente conversar sobre isso. E a história do Gustavo é bastante pesada, que eu sei, e eu queria que ele contasse um pouco. Olha, eu vou falar para vocês, nós gravamos no outro programa sobre algo similar, e esse programa foi o que eu mais falei, porque minha história aí daria um livro. E assim, a perseguição ocorre por uma série de motivos, né? No meu caso foi, pelo que eu pude constatar, puro ego, né? Tem pessoas aí que não aceitam ser contrariadas. No meu caso tinha um condomínio que eu sou síndico até hoje, estou lá no meu 8º ano de gestão, e tinha um advogado, né, que infelizmente eu não posso falar o nome, mas gostaria, que ele era o papa do condomínio, sabe, aquele envolvido com tudo, ele que ajudou a escrever o regulamento, ele que fez aquilo, o que ele falava era lei. E aí, quando eu mudei para o condomínio, né, participei da primeira reunião, eu já comecei a achar aquilo meio estranho, porque era tudo muito radical, né, parecia, né, tudo a ferro e fogo, tudo judicializava. Eu comecei a entrar nos embates, né, como morador, aí depois ele foi eleito como conselheiro e depois eleito como síndico. Aí a minha vida acabou. Aí meu problema começou, porque ele queria as coisas da forma com que ele esperava que fosse. Eu quero que você faça assim. As coisas que eu achava que dava pra fazer, beleza. Agora, falar, onde eu não concordava, eu falava, aqui eu não concordo. Não, mas por que você não concorda? Eu quero que você faça assim. Bom, pra você fazer assim, então você tem que ser síndico, porque enquanto eu for síndico vai ser assado. Aí começou. E aí, mas eu acho que até a perseguição tem um limite, né? Às vezes você, né, tem um morador que começa a encher o saco ali e tal, mas para, né? Ele não teve limite, né? Ele foi todas as esferas. Até a parte física foi por pouco, né? Mas entrou com 5 ações contra o condomínio. Se eu fizesse uma campanha contra a dengue, ele defendia o mosquito. Ele era desse nível aí. Entrou com 5 ações contra o condomínio, entrou com ações contra a minha pessoa e começou no Facebook me difamar. Ele criou até um apelido pra mim. Ele me chamava de Síndico PhD. Picareta High Degree. Nunca esqueço isso. Era o nome que ele me dava. Isso isso foi indo. Só que assim, aí você começa... Poxa, eu sempre fui um cara de boa, nunca tive um processo na minha vida. Você puxava até 2015 lá, nunca tinha nada lá. Hoje eu tenho alguns. Dele. Então você pensa, poxa, pra que não vou? Só que foi tão pesado, começou tão pesado, ele chegou ao ponto de fazer uma carta aos moradores, falando mal de mim e colocando debaixo da porta de todos os moradores antes da eleição. E minha mãe morava nesse condomínio também. Imagina uma senhora de 70 anos recebeu uma carta do seu filho chamando de ladrão, de picareta, de safado. E aí foi o momento que eu entendi, não, aqui chega... Como ele descobriu? Quem contou pra ele, né? E aí foi o momento que eu falei, não, aqui chega, vamos dar o basta. Ingressei com uma ação criminal contra ele, tive êxito na primeira instância, mas infelizmente nosso Brasil é muito moroso, né? As leis aí demoram muito para julgar, acabamos perdendo, decaindo alguns prazos. Ele acabou revertendo, né? Mas serviu de lição, porque pelo menos agora ele não persegue mais. Mas ele chegou ao ponto de ele foi em 2 condomínios que eu fui concorrer para falar mal de mim. Num da frente desse outro que eu tinha, que ele morava, ele foi lá no momento de apresentação, ele pediu a palavra, né, na hora das perguntas, e começou
a falar mal de mim. Ele participou da Assembleia. Participou da Assembleia. Ele chegou ele descobriu que ia participar, ele chegou numa moradora que queria apoiar outro síndico, conseguiu uma procuração, e nesse momento ele começou a falar. Só que assim, ele é tão... sei lá, não vou falar, que na fala dele o pessoal sacou qual que era. Eu fui eleito nesse condomínio com 95%. Nossa. Graças a ele. Você E aí, agradeceu ele eu depois? agradeci, falei, muito obrigado, muito obrigado. Ele foi num condomínio no Campo Limpo, numa reeleição minha, ele chegou, sentou na primeira fileira, porque assim, ó, você deve passar por isso. Você vai candidatar à reeleição, a turma da oposição começa a vasculhar. Aí, o que eles achavam? O processo contra mim desse cidadão. Na verdade, o processo que eu movi contra ele. Só que nessa discussão tem a documentação dele, as coisas e tal. E aí chegavam nele e falavam, o que você tem contra o fulano? Você não quer ir lá na Assembleia? E convidar. Nesse caso, convidaram ele para ir lá. Aí ele sentou na primeira cadeira. Puta, aí você vai pra Assembleia, você já vê ele lá e fala... Puta. Não, mas nesse dia já tava com a ação, eu cheguei pertinho dele assim, falei, meu amigo, você já tá com uma ação criminal, né? Fica quietinho, né? Não fala nada que você possa arrepender depois, a Assembleia tá sendo gravada. E aí eu aprendi a lidar na mesma linha dele. Porque ele era advogado, então assim, ele movimentava o judiciário de forma fácil. Pra ele era fácil entrar num processo porque ele não paga honorários de advogado. Não paga honorário. Você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que acho que serve de lição aí para moradores. Ele, nessas 5 ações que ele entrou contra o condomínio, ele angariou moradores para entrar com a ação e ele foi como advogado. Por exemplo, ele entrou com uma ação contra o bicicletário que a gente estava implementando. Perdeu. Entrou com uma ação contra uma porta de correio, uma porta automática. Também perdeu. E essas ações teve sucumbência no final. Teve acho que 4 mil em uma e 5 mil na outra. E o morador que teve Quem teve que pagar? Os moradores. Né? Então, assim, o que serve de lição? A gente tem que... Hoje em dia, eu começo a avaliar as brigas que eu vou entrar. Né? Não tem como fugir. Mas eu começo a... Que nem você, né? Naquele programa da semana passada que nós gravamos sobre condomínios que querem, que não querem. Hoje, com a maturidade, a gente vai escolhendo. Poxa, será que eu quero isso pra mim? Será que eu quero encarar essa briga? Vale a pena, né? Será que vale a pena? Então, assim... Mas aí fala também dos gatilhos, né? Aí quando a pessoa coloca a sua honra, né? Pra mim lá, esse condomínio era questão de honra. Porque não tinha nada de problema, Você né? queria mostrar que ele estava errado, Exatamente. né? Você comprou a briga. Numa das discussões que nós tivemos, porque o conselho todo, como eu era morador, todo mundo me conhecia, o conselho todo estava querendo dirimir. Fizemos uma reunião com ele, uma conciliação, aí falamos, senhor, o conselho falou, o que o senhor quer para parar com isso? Eu quero que ele renuncie. Eu falei assim, então pode continuar. Vambora, vamos tocar o barco, porque eu não vou renunciar. A não ser que você me dê um motivo... Não, também vira uma questão plausível. de honra. Você falou uma frase, eu vou te dizer outra que a Vanessa, que não está aqui com a gente hoje, que ela gosta bastante. Para que o mal prevaleça, basta que os bons se calem. É isso. E aí, eu vou dar um outro exemplo que a gente já tratou em outro programa nosso, daquele condomínio que nós 3 atuamos, tá? O meu primeiro processo que eu tive, hoje eu tenho 2, mas os 2 nós ganhamos os 2. Mas o primeiro foi de uma moradora desse condomínio que nós trabalhamos, você atua hoje lá. Que processou Deus e todo mundo, né? Não, exato. E ela tinha esse hábito que ela era advogada, mas nesse processo especificamente ela não processou só a mim, ela processou a mim, ao zelador e a um conselheiro, né? Para resumir a conversa, ela perdeu o processo na primeira instância, foi dado litigância de má-fé e ela pedia 40 salários mínimos de cada um de nós, ela foi condenada a pagar, ela está devendo até hoje, os 3, 9 mil reais aproximadamente, porque o juiz inverteu a pena. E detalhe importante, no pedido do advogado que defendeu que nos defendeu, ele deixava bem claro que ela se apropriava do fato de ser advogada, de ter acesso fácil ao judiciário. Ela fazia... E o juiz, na petição, já o juiz de primeira instância, usou, se eu não me engano, um termo parecido com bullying jurídico. Né? Ela se aproveitava para fazer bullying jurídico. Então, óbvio, eu não ganho nada e não desejo ter briga na justiça com ninguém, até porque eu trabalho corretamente, honestamente, justamente para não ter dor de cabeça. Agora, se eu vejo que uma situação dessa natureza e quer vir tentar me intimidar com o jurídico, fique à vontade. Pega a fila. Fica e olha que engraçado, eu não vou ação, arredar por isso, por questão de princípio. Nessa ação criminal que esse cidadão moveu, quando a crime, né, se faz a queixa-crime, né, aí existe aquelas audiências de conciliação que o juiz tenta
extinguir ali, né? Extinguiu o Teve processo. 3 audiências, ele não foi nenhuma. Aí a juíza, na última ele não foi, mandou mensagem pra mim assim: se esse seu processinho der certo, eu paro de te perseguir. Eu mostrei o áudio pra juíza, no dia da última audiência de conciliação. Ela, então tá bom. Aí acatou a denúncia e abriu o inquérito, abriu o processo. Aí na audiência que tivemos lá, eu levei a oitiva de testemunhas do caramba, na hora de ouvi-lo, ela perguntava: senhor, mas o senhor não teve a intenção, quando o senhor falou que ele era um picareta, você não teve a intenção de denegri-lo? Tive sim, ele é um picareta, eu não gosto dele, não, senhor, mas veja bem, às vezes o juiz estava tentando contornar, chegar num ponto, não, então assim, ele é um cara tão arrogante, né? É um cara tão que assim, todo mundo ali ficava besta com aquela situação, né? Então assim, é o que eu falo das brigas. Eu não me arrependo, eu aprendi muito com essa perseguição, porque muitas coisas que ele me acusava de fazer nem passava pela minha cabeça. Eu falei, opa, eu tenho que tomar cuidado para dia. Olha isso aqui, né? Olha o que as pessoas, até onde vai a maldade do ser humano. Então, assim, tudo na vida serve de aprendizado. E para mim, ter esse cara no meu encalço desde 2015 me tornou um síndico muito mais preparado para esses embates, né? Assim, de nossa parte, eu lembro de um caso da Priscila, que ela teve uma questão pontual de perseguição lá que o cara foi atrás de você no carro, mas a gente nunca teve uma coisa tão grave assim. Mas hoje em dia, assim, já com 10 anos de sindicatura e tal, eu acho que eu não pagaria preço não, cara. Fica aí com o seu condomínio, que sua mãe morava lá, né? Mas assim, fica aí com essa porcaria, dane-se, transforma isso num quartel que o mercado tá aí, eu vou viver outra vida. Teve uma amiga nossa com 5 estrelas também, ela tava num condomínio e eles notificaram o morador, e o morador era do movimento, né? E aí ele chegou nela e falou, olha, ou você tira isso aqui ou a gente vai resolver de outra forma. Declinou o contrato. Então, assim, hoje em dia, você não sabe com quem você mexe. Eu tinha um condomínio no Campo Limpo, eu multei o cara chegava, parava o carro onde ele queria. Aí a gente ligava para ele, tem que mandar, a chave tá no contato, se vira. Aí começava, não reclamar, multei uma, multei duas, multei 5 vezes. Ele pagou 3, as outras 2 ele não pagou. Um dia ele me encontrou na administração, e aquelas multas lá, poxa, me ajuda que eu te ajudo. Beleza, aí ficamos naquela tal. Aí na semana seguinte eu vi a matéria no jornal: preso, traficante, vulgo coveiro, na estrada no Campo Limpo. Era o... E o cara super de boa com você. Cidadão. Então assim, hoje você não sabe com quem você mexe. Hoje você não sabe as pessoas que estão ali, né? Preciso aprender a ser menos. Né? Então, às vezes as pessoas falam, fala com ele, eu vou falar você então, eu não vou lá não. Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Eu nunca tive uma situação dessas, até porque eu acho que o meu tamanho talvez ajude a conter alguém, a inibir alguém de vir me afrontar mais diretamente. Mas eu volto a falar, os condomínios que eu atuo também não são condomínios assim, é um pessoal já mais acostumado. Eu tenho um condomínio que eu fiz implantação, um condomínio característica, perfil de primeiro morador de condomínio, sabe? Jovens casais que nunca moraram em condomínio. Nossa Eu senhora. costumo dizer que quando a implantação, colocaram o stand de venda dentro do hospício. Esse foi um condomínio que eu tive assim um pouco mais de dor de cabeça, mas o que eu percebi? Quando eu falo dor de cabeça, de ter que ficar notificando, mandando eventualmente multa, porque eram pessoas que na sua grande maioria nunca tinham morado em condomínio. Eles acham que pode fazer tudo, né? Achavam que eu posso fazer uma festa no meu apartamento, eram 8 apartamentos por andar, então eu posso fazer uma festa no meu apartamento até as 3 horas da manhã, que tá tudo bem, tô na minha casa, né? Enfim, então isso pra mim foi o que me deu maior dor de cabeça. Agora, isso que você passou... Já ouviram a frase, manda multa. Vamos multar você, manda multa. Teve aquele caso, foi em Brasília, né? Multa, o cara tomou... Recife, da cobertura. Que ele já mandou, ele pagou 20 mil. E pagou adiantado, né? Já depois... Eu digo, quando eu li aquele caso, vocês devem ter visto, né? O cara ele era empresário... ele foi multado, ele era de uma cobertura e fazia festas constantemente. E aí já estava acostumado a coisa. Mandaram uma multa, ele falou, olha, eu já estou depositando 20 mil na conta do condomínio para pagar as próximas. A gente... Eu falei, quando eu li aquela matéria, conversando com outros colegas, eu falei assim, esse babaca
porque não tem outro nome, esse babaca não tem ideia da confusão que ele arrumou. Porque ele deu para o condomínio tudo que ele precisava para chegar no juiz e falar, olha a pessoa com quem nós estamos lidando. Social. Condomínio social. Esse conseguiu dar o caminho. A gente teve a Priscila atuava como assessoria jurídica nesse caso. O cara dava festa, o cara era um DJ, o cara dava festa, a gente mandava multa, ele falava, manda multa, quero que se dane, eu tenho dinheiro. Aí ele saía no corredor e falava assim, seus pobres, vocês têm que acordar cedo pra trabalhar. Eu tô aqui fazendo festa, vocês têm que acordar cedo pra trabalhar, seus pobres. O que a gente conseguiu nesse caso foi mostrar pro proprietário do apartamento, porque ele era inquilino, que ele não era um bom inquilino. Sim. E aí o proprietário do apartamento rescindiu o contrato com ele. Mas é complicado. Mas assim, o cara também tomou umas 4 ou 5 multas. Então, o problema todo hoje é que a pessoa leva para pessoaliza a situação, né? Eu solto os comunicados, eu coloco lá, gente, quando receber uma advertência, não leve pro pessoal. Procure entender, né? Procurar resolver aquilo. Mas aquilo que você falou de moral, tem um condomínio também no Embu, que é o perfil de pessoas, é o primeiro imóvel. Então, por exemplo, eu tenho 3 carros, tá bom, mas você só tem uma vaga. Não, mas eu tenho 3 carros. Ok, mas os 3 carros não podem ficar aqui dentro. Não, mas e aí, como é que eu faço? Ué, o problema não é meu, eu paguei caro no apartamento. Compra outros 2 apartamentos, que aí você consegue colocar os 3 carros. Ou aluga as vagas dos seus vizinhos. Então assim, as pessoas acham, colocar no varal, colocar... Varal na varanda. Né? Então assim, as pessoas precisam entender. Aí quando você começa esses de ontem, recebi a advogada lá, um cara tava devendo, judicializaram a cobrança porque ele não respondeu. Aí ele ficou bravo porque ele não tirou multa, né, e nem os honorários, né, porque ele estava judicializado, tinha as custas e tal. Ele falou assim, esse síndico ganhou um inimigo para sempre, agora eu vou fazer um inferno na vida dele. Eu falei, gente, mas o cara, tudo aconteceu porque o cara não pagou a cota condominial, a gente só está seguindo a regra do jogo, né? Gustavo, você falou uma coisa que eu lembrei, nós temos um condomínio no centro em que metade das unidades são de chinês, né? São 180 apartamentos, não é metade exatamente, mas cerca de 85 é de chinês. E chinês pendura as coisas, põe varal, põe isso, põe aquilo. Não, assim... Mas eles exageram põe às peixe, vezes, né? Peixe pra secar. Barbatana de tubarão. Eu era vizinho de um. Na época, tava com um síndico, a construtora ainda tinha muito estoque, eles colocaram a gente com outra pessoa que tinha bastante... Falou assim, você vai entrar, mas a gente precisa que você organize isso. Eu comecei a mandar notificação. Notifica. Notificação em mandarim. Em mandarim. Notifica. Aqui é coisa chique. Notifica. Os caras contrataram um advogado, o cara me chamou e falou assim, o que tá acontecendo? Eu falei, o que tá acontecendo é que a convenção não permite e eu, como síndico, eu sou obrigado a notificar. Ele falou assim, se você não parar, a gente vai tirar você. Ele falou, Vamos mudar a convenção. A gente tem 85 unidades. Não vai mudar a convenção. Ele falou, a gente vai tirar você. Porque a convenção é 2/3, não dava, né? Aí ele falou assim, a gente vai convocar uma assembleia e a gente vai tirar você, porque eu tenho 85 votos. Aí eu falei, como que você quer fazer? Porque eu sou obrigado a fazer isso, né? Aí ele falou assim, me manda a convenção, me manda o regulamento interno, que eu vou traduzir para eles em mandarim, vou mandar para eles, mas você vai parar de mandar as notificações. Eu falei assim, então vamos estabelecer um prazo, né? Vamos estabelecer aqui 30 dias, eu não mando as notificações. Em 30 dias você conversa com eles e você pede para eles pararem. Aí ele falou, beleza. Aí eles melhoraram bastante e hoje em dia eu consigo mudar. Mas é nesse lado. Se eu falo pro cara, não, eu vou fazer, eles iam me tirar e eu colocar um chinês que ia transformar o prédio num favelão e ia ser ruim para todo mundo. Hein? Mas é isso que muitas das vezes, alguns não, muitos moradores, principalmente os que cometem alguma irregularidade, alguma infração condominial, que eles não conseguem compreender. A gente está ali para fazer cumprir o regulamento, a convenção. Ninguém ali está querendo perseguir ninguém. Porque a gente sabe, apesar de serem raros os casos, também tem síndicos, não necessariamente profissionais apenas, outros síndicos orgânicos, que eventualmente acabam levando a coisa para o lado pessoal e ficam perseguindo um determinado vizinho. Sim. Então, a gente sabe que esse tipo de perseguição
vem dos dois lados. Mas do síndico perseguir o morador, eu acho que é um pouquinho mais... não é tão frequente quanto o inverso. Sim. E essas pessoas não conseguem muitas vezes compreender que o que a gente está fazendo é o nosso papel. A gente não pode ter uma casta de privilegiados dentro do condomínio, sejam eles quais forem, porque senão fica aquela famosa frase que a gente sempre fala, esses aqui são amiguinhos do síndico. Mas é aquela história do... Você perde credibilidade que para a você mãe atuar. Que a mãe fala, né? Você só tá me multando por isso, eu só fiz isso, só fiz essa vez... tal faz isso, tal faz aquilo. Não me interessa os outros, me interessa você. Meu filho é você, não é? A mãe não fala desse jeito. Meu filho é você, o que os outros fazem não me interessa. Esse caso que eu contei foi o mais famoso, mas eu tenho mais um. Então, mais recente. Eu entrei num condomínio e assim que eu entrei, eu descobri um esquema no conselho. Tinha uma conselheira que ela tinha esquema. O que aconteceu? Como que eu descobri isso? Ela pediu bola para uma empresa terceirizada. Que você conheceu. Não. Aí, a empresa terceirizada, ela não era nada, era só conselheira. Com o intuito de segurar o contrato dessa terceirizada, não deixar o síndico rescindir. Ela não conseguiu fazer isso. A empresa terceirizada deu a bola para ela não conseguiu segurar e chegou à rescisão. Essa terceirizada fez o quê? Chegou nela, eu quero meu dinheiro de volta porque você não me segurou. Ela falou, não sei o que, tá bom. Aí essa terceirizada entrou com uma ação, porque quando rescindiram, não pagaram a multa. Entrou com uma ação cobrando a multa. E também, nessa ação, ela jogou os prints das conversas com o comprovante de pagamento para essa conselheira. Jesus. Só que aí, quando eu descobri isso, eu falei, puxa, como que eu vou tratar isso? Conversei com ela, não sei o quê. E ela era muito influente, uma moradora há muitos anos. Ela começou a fazer uma abaixo-assinado para me tirar. Isso com 3-4 meses de trabalho. A hora que eu descobri que ela estava fazendo esse abaixo-assinado, legal. Usei a minha prerrogativa de síndico, dando ciência do... Gente, estamos com esse processo, segue o número do processo e consultem lá. Acabou. Aí, no dia seguinte, ela mudou do condomínio. Porque assim, e tem pessoas que estavam... Tinha a turma dela que começaram a me atacar, né? Começaram a furar no meu Google, em um dia, fizeram 17 avaliações negativas no meu Google, só me xingando, né? Essa turma que defendia essa assim. Então, assim, o morador vai vendo uma prova, não fui eu que falei, burrice, tem um processo, não fui eu que fiz, tá falando o que aconteceu, né? E ainda tem moradores que defendem essa... Mas eles acharam que você não ia dar publicidade, é isso, cara? Você fez o básico, né? Mas provavelmente eles não sabiam. Ela começou a inflamar sem falar o que tinha acontecido. Mas ela sabia, né? Ela não sabia do processo ainda. Ela não sabia? Não sabia do processo. Ela sabia que eu já sabia, que eu fui trocar ideia com ela, sabia o que aconteceu. Ela contou a história dela. Ela falou, não, ele me deu um adiantamento porque ele chamou para trabalhar para ele, adiantamento para futuros negócios. Mas assim, beleza, né? Essa foi a versão pra bola, né? Adiantamento para futuros Foi a versão negócios. dela, né? Não, eu conheço muita gente, eu vou indicar ele para outros condomínios, ele me deu uma comissão. Falei, beleza. E fiquei nessa, como não tinha nada, falei, bom, como que eu vou tratar isso? Não tem materialidade. Mas a hora que chegou o processo, que eu falei, puta, como que eu fiquei pensando, né? Como que eu vou tratar? A hora que eu descobri que ela tava fazendo abaixo-assinado, falei, agora é o momento, né? Porque aí a gente acaba se safando ainda. Sim, não, mas você tinha um documento muito forte e um Processo documento judicial. oficial, né? Você não precisou nem se defender, né? Você só mandou um negócio, tá aí, ó. Resumindo, derrubei todo o conselho e reformulamos tudo. Cada um faz a sua interpretação. Tá aí, ó. Vocês escolhem o lado que vocês querem ficar, né? É isso. Autoexplicativo. Gente, acabou o tempo. Já? O Carlos deu uma bronca aqui, falou que o programa não pode durar muito. Fake news. Queria agradecer o Gustavo novamente aqui por estar aqui com a gente. Procura a gente no podcast, fica mais fácil de você acompanhar a gente e a gente se vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.